Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estamos começando hoje a nossa primeira live. Eu sou a Bel, meu nome é Belisa, pode me chamar de Bel. E eu tô aqui com a minha sócia, que vocês não estão vendo, mas ela tá aqui atrás, a Tef. E nós temos um escritório que se chama Bitelier Arquitetura. E nós já trabalhamos com o Feng Shui profissionalmente fazem 5 anos. Nós fizemos uma Mackenzie. E depois a gente fez Desde o começo assim, a gente gostava do Feng Shui, a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso, porque a gente achava que tinha alguma coisa a mais que a gente podia oferecer como arquitetura que a gente não tinha aprendido na faculdade. Aí, no caso, a gente resolveu pesquisar um pouco outros assuntos, vários assuntos, dentre eles o Feng Shui. E ainda na faculdade a gente fez cursos, cada uma fez em momentos separados da vida. A gente fez um curso no Senac, só que ainda assim não foi suficiente. A gente continuou várias pesquisas na internet, pesquisando, lendo vários livros, até que a gente encontrou, depois de alguns anos, um curso de Feng Shui profissionalizante com a Silvana Chiarini, no Instituto Brasileiro de Feng Shui. E a gente começou a formação, uma formação de 10 módulos, e a gente foi cursando um a um, e a gente foi começando a aplicar isso, num primeiro momento, na nossa vida pessoal. E depois a gente começou a trabalhar isso também no nosso escritório. Então, hoje nós trabalhamos isso no nosso dia a dia, a gente aplica isso em todos os projetos aqui do escritório. A gente queria compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. No primeiro momento, a gente aplicou isso nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente queria saber realmente como é que funcionava, a gente realmente quis aplicar isso nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso dia a dia, para ver como que isso acontecia, se realmente funcionava, porque é uma dúvida de quem não conhece ainda, saber se funciona ou não funciona. Como é que a gente vai saber? Testando. Com quem que a gente pode testar? Com a gente, com os nossos familiares, com as pessoas próximas. E foi o que a gente fez. A gente começou a testar tudo isso com a gente. E a gente percebeu o quanto isso mudou a nossa vida. A gente percebeu o quanto começou a impactar em vários aspectos da nossa vida pessoal. Depois a gente montou, fazem 5 anos que a gente tem um escritório físico aqui, o Betelier, e a gente começou a aplicar também aqui no nosso escritório, no nosso espaço físico. E a gente percebeu que a cada mudança que a gente fazia alinhada com o Feng Shui, a gente tinha resultados ótimos no escritório. E a gente começou no primeiro momento, fazer consultorias, como a gente tinha insegurança a respeito disso, gratuitas para alguns clientes que a gente selecionou. A gente falou, olha, você quer experimentar isso aqui na sua casa? E as pessoas toparam. A gente fez, assim, para treinar uma série de 15 consultorias gratuitas para a gente realmente pegar segurança no que a gente estava fazendo. E o resultado foi fantástico. Assim, só nessa experiência assim, de 15 pessoas que foram nossas cobaias, elas tiveram resultados ótimos também, indicaram a gente para mais um monte de clientes, então pra gente também foi espetacular. E também foi muito bom porque a gente conseguiu ver os resultados não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. A gente começou a ver o impacto que isso fazia nas outras pessoas. Num primeiro momento, o que era um atrativo pessoal, acabou virando também um diferencial do escritório. Então, num primeiro momento, a gente tinha o que a gente fazia, assim como qualquer arquiteto, a gente fazia projetos de reforma e decoração, e a gente falava, a gente também faz o Feng Shui. Ele era um diferencial no primeiro momento, durante muito tempo ele foi que legal, vou experimentar esse diferencial. Só que chegou um momento que isso foi tomando tanto corpo, foi ficando tão importante para os nossos clientes, isso foi tão bem recomendado, que começaram a vir clientes por causa do Feng Shui aqui no escritório. E então isso aumentou muito, foi uma coisa que aumentou a nossa taxa de conversão, também aumentou a nossa possibilidade de cobrar um ticket médio maior. E além disso, foi uma coisa que foi pra gente uma surpresa. A gente começou a ganhar concorrências por causa do Feng Shui, inclusive concorrências que o nosso valor não era mais barato. As pessoas começaram a nos contratar que, olha, estou fechando com você, fiz outros orçamentos, o valor de vocês não era o mais barato, mas eu vou fechar com vocês porque vocês vão fazer o Feng Shui na minha empresa e eu acredito que isso vai ser bom pra gente. Então foi nesse momento que a gente percebeu, nossa, eu acho que a gente tem uma coisa muito legal aqui que a gente pode compartilhar com as pessoas. E a gente quer fazer isso, ver não só esse diferencial que acaba sendo financeiro, a gente viu o quanto isso começou a mexer e alterar a vida desses clientes, o desempenho desses clientes. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. E por causa desse desempenho, de tudo isso que tem acontecido com a gente, muitos colegas vêm nos perguntar um pouco sobre o Feng Shui, nos pedem ajuda, nos pedem dica. No Betelier, ele tem um Instagram próprio, que a gente tem um quadro de perguntas e respostas às quartas-feiras.
a gente abre, né, para qualquer pessoa fazer uma pergunta. E muitos arquitetos fazem perguntas pra gente, pedem sugestões, pedem pra gente explicar um pouco mais, porque eles também querem usar o Feng Shui nos projetos deles. E sem contar as mensagens que a gente recebe nos nossos celulares pessoais, de arquitetos que querem saber mais, já muitos colegas nos pediram já cursos, então a gente resolveu preparar esse material. A gente enrolou um pouquinho, na verdade, que já faz mais de ano que as pessoas estão pedindo isso pra gente, mas a gente resolveu começar isso agora. Então, a gente recebeu um convite, vou contar um pouquinho da nossa história, tá? A gente recebeu um convite em 2017 para fazer um curso de Feng Shui. E a gente fez esse curso, foi super legal, a gente ensinou muita coisa sobre como aplicar o Bagua, várias coisas assim. E esse curso deu tão certo que depois a gente acabou sendo convidada para ir para Salvador para repetir esse curso. E depois, em 2018, nós fizemos uma série de palestras também sobre Feng Shui. E a gente começou a compartilhar essa informação com todas essas pessoas. E quanto mais a gente ensinava, mais a gente viu quanto isso era interessante compartilhar com as pessoas e quantos arquitetos poderiam se beneficiar desses conhecimentos. Porque o que acontecia? As pessoas saíam da palestra e perguntavam: nossa, por que não ensinam isso na faculdade? Por que todos os arquitetos não sabem isso? E a gente, não sei, porque não é uma coisa que está sendo ensinada realmente para as pessoas. Então alguém tem que dar um primeiro passo, a gente está dando aqui esse primeiro passo para vocês. Então a gente quer distribuir esse conteúdo para que nossos colegas, os que já nos pediram e os que ainda nem sabem que isso pode ser um diferencial na vida deles, também possam utilizar isso nos escritórios deles e também possam usar esses recursos e ter um desempenho tão bom quanto a gente tem tido, senão quem sabe melhor. E também uma outra coisa que fez a gente tomar essa decisão foi uma conta muito simples, que a gente percebeu que se a gente fizesse o Feng Shui no 1 a 1, ou seja, nós fazendo a consultoria ou um projeto com Feng Shui e o cliente recebendo diretamente, a gente tem um tempo limitado, a gente não consegue atingir tantas pessoas assim. Então, a conta simplesmente não fecha. Por mais que a gente se dedique, que a gente faça que seja 3 reuniões por dia, durante todos os dias da semana, são muito poucas pessoas que a gente consegue atingir. E sendo que a gente faz parte de uma classe que molda a cidade, que desenha a cidade. E se a gente ensinar um arquiteto a fazer a mesma coisa que a gente faz, esse um arquiteto vai atingir muitas pessoas. Então, a gente, em vez de ficar lutando contra a corrente e tentando atender todas as pessoas do mundo, se a gente ensinar os arquitetos, os designers, os engenheiros, qualquer pessoa que esteja conectada com a construção civil, até os estudantes de arquitetura, de decoração e design, se essas pessoas souberem o Feng Shui, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito maior, a gente vai conseguir atingir juntos muito mais pessoas. Isso pra gente é muito valioso. Por isso que a gente escolheu não só usar isso só pra gente, mas compartilhar isso com o máximo de pessoas que a gente conseguir. É uma outra coisa que foi pra gente muito importante e que a gente vê conversando com nossos amigos arquitetos e designers, que o cliente, ele contesta muito os projetos, principalmente por uma questão financeira. A gente passou por uma situação muito engraçada esses dias, que eu estava na obra com um cliente e ele perguntou: por que a gente tomou essa decisão de iluminação mesmo? E eu falei: doutor, foi por causa do Feng Shui. Ele: não, então fica, essa decisão, isso aqui a gente não vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Coisas que são por motivo estético, os clientes até cortam da obra quando o orçamento está apertado. Mas todas as nossas decisões que foram por causa do Feng Shui, que eram por causa da energia, da melhor energia do espaço e do cliente, eles não abriam mão. Então, e a gente, como nós projetamos usando o Feng Shui, essas decisões, elas já estão autoexplicadas. O cliente sabe que ele está fazendo isso, que ele está mudando o layout, que ele está reformando de repente uma sala para alterar um layout para ficar bom para a energia dele. E eles não contestam isso, porque eles sabem que é importante para eles veem valor. O cliente entende que essa reforma tem um valor energético para ele, isso é muito legal. E uma outra coisa que a gente recebe muito assim dos nossos clientes é um feedback que pra gente é muito importante. É muito normal a gente ouvir de clientes nossos que: nossa, meninas, eu não sei o que eu faria sem vocês. O Feng Shui, o projeto com o Feng Shui para mim foi muito importante e eu com certeza vou contratar vocês de novo. E isso realmente acontece. Pra gente é muito normal a recorrência do mesmo cliente, de a gente fazer um apartamento, depois fazer um consultório, depois fazer a casa da filha, porque eles confiaram no nosso trabalho, eles sentiram a diferença que fez na vida deles, eles recomendam, e isso para o escritório é fabuloso, é muito bom. Então, são esses os motivos que nos fizeram estar aqui hoje de manhã compartilhando isso com vocês.
qual que é o nosso sonho mesmo, né? Porque o que acontece? Quando você vai fazer, a gente tem aqui no escritório, a gente faz consultorias, projetos com Feng Shui e decoração, projetos de decoração com Feng Shui. E na maioria das vezes a gente faz reformas, projetos ou consultorias em apartamentos que já existem. Ou seja, eles já foram construídos, já tem uma forma definida. Só que essa forma, ela influencia na vida da pessoa. E como nós não temos acesso a esse conhecimento de forma fácil, por exemplo, na faculdade, o arquiteto não sabe que, de repente, a forma como ele constrói um espaço pode gerar uma falta energética. E essa falta energética vai prejudicar, vou dar um exemplo, se você for fazer um projeto de um pavimento tipo de um prédio de 15 andares e você constrói com uma forma que gera uma falta, por exemplo, no relacionamento desse apartamento tipo, você acabou de criar uma falta em relacionamento, na energia do relacionamento em 15 famílias. Então, por isso que eu falei que no 1 a 1 a gente não consegue vencer a conta, a gente não consegue fechar a conta, porque nesse prédio serão no mínimo 15 consultorias. Só que com uma pessoa que sabe, o arquiteto ele consegue orquestrar a energia. A gente consegue manipular tudo para a pessoa não ter falta. Você consegue gerar excessos, você consegue fazer uma coisa muito mais interessante. Dessa forma, a gente consegue, ensinando o arquiteto, a gente consegue intervir na vida das pessoas positivamente, sem ter que fazer curas, sem ter que fazer correções. Entende? E é por isso que a gente quer, a nossa visão é que a gente pode, a partir do projeto com o Feng Shui, ajudar as pessoas na base. A gente consegue arrumar a fundação, o fundamento de tudo. E juntos, com a classe inteira tendo acesso a esse tipo de informação, a gente consegue construir cidades melhores, casas melhores, espaços melhores para a vida de todos. Como é que vai funcionar? Vou explicar agora como é que vai funcionar aqui o canal, o que a gente quer fazer e como é que a gente vai organizar isso daqui. Então, nós vamos fazer lives pelo YouTube, tá? Por que pelo YouTube? Por uma questão de tempo. Vocês vão perceber que a gente fala muito, tanto eu quanto a Tef, nós falamos muito, e é muito provável que em algumas aulas que a gente quer passar um conteúdo tanto teórico, que nem hoje é uma aula mais teórica porque é uma introdução, mas a gente vai dar uma parte teórica, a gente também quer fazer aplicações práticas, colocar as plantas na prática para vocês verem realmente como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia. E é possível que essas lives passem de 1 hora. Então, no YouTube a gente sabe que não vai cair, no Instagram a gente já fez alguns testes, a gente já sabe que cai. E então, para ficar mais fácil pra gente, a gente vai fazer as lives no YouTube, tá bom? E nós também vamos compartilhar o conteúdo no Instagram e no Facebook, só que vão ser pedacinhos menores, tá? Então... eu vou contar a verdade do que tá acontecendo aqui. Eu tô com uma tela aqui atrás que tá passando a minha cola, só que a Tef que tá controlando, então ela tá controlando de um jeito que às vezes ela passa mais rápido do que eu tô falando e eu me perco. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Como eu falei, as lives conceituais e os projetos. O que a gente vai usar como ferramenta? O que você pode usar para fazer o Feng Shui? Você pode imprimir a planta e fazer na mão, com a régua e caneta. Demora um pouco mais, tem toda uma questão de ser um pouco... Você tem que ser muito cuidadoso para você não perder a precisão. E a gente vai usar os programas que nós usamos no nosso dia a dia, que são o SketchUp e o AutoCAD, tá? Mas você pode usar qualquer... Tem vários programas, se você quiser usar o Revit, você pode usar o que você quiser. Mas a gente vai usar os do nosso dia a dia para mostrar como é que a gente usa na prática. O curso é realmente prático, nosso objetivo é mostrar realmente como é que a gente faz isso no nosso dia a dia. Não é invenção, não tem maquiagem, é como a gente realmente aplica, tá? Bom, se você está assistindo pelo Instagram, eu imagino que você já segue o nosso canal, já está seguindo, né, o Projetando. Se você está assistindo no YouTube, aproveita, segue o canal, né, curte, porque é importante pra gente saber se vocês estão gostando do conteúdo. E a gente também tem um canal no Facebook, então depois dá uma olhadinha lá, a gente vai deixar o link em algum lugar. E vocês acompanhem por lá, porque a gente vai colocar realmente bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Então, todas segundas e quintas-feiras nós vamos fazer um conteúdo ao vivo, que vão ser as lives, que a gente vai passar inicialmente também no Instagram, mas se passar do horário vai cair, a gente coloca de novo no ar, não fiquem tranquilos. Por que segunda e quinta?
Segunda e quinta porque são dias não lógicos, né? Porque todos os cursos são de segunda e quarta, ou segundas e quartas e terças e quintas. Então a gente consegue ajudar as pessoas que fazem. A gente sabe que a gente tem uma vida corrida, então a gente sabe que vocês também têm. Tem gente que faz academia, faz curso, faz natação. Então, e como os cursos na maioria das vezes são segunda e quarta, terça e quinta, a gente consegue. Vocês têm 2 dias, um dos dias vocês vão conseguir pegar, a gente espera. Se não pegar, depois assiste no canal ou assiste a live e ela fica gravada durante 24 horas. E o horário é 8 e 8 da manhã. Por que 8 e 8 da manhã? Porque é um horário diferente. Se a gente falasse 8 horas da manhã, talvez vocês esquecessem, mas 8 e 8 vocês não vão esquecer, tá? Então é segundas e quinta, às 8 e 8 da manhã, a gente vai fazer as lives aqui. E a gente gostaria muito, a gente quer que vocês interajam com a gente. Isso aqui não é para ser uma coisa distante. A gente quer que vocês mandem as dúvidas de vocês, que vocês interajam com a gente, falem, até conversem, tá? Se vocês gostaram desse padrão ou não. A gente quer realmente uma interação real com vocês, porque a gente tá fazendo isso aqui para vocês. Inclusive, um dos motivos de ser às 8 horas da manhã é porque a gente tem no escritório rodando e a gente não pode atrasar as tarefas de lá. Então, a gente está fazendo isso aqui fora do nosso horário de trabalho. Então, é realmente uma coisa que a gente está fazendo para ajudar todo mundo, é para ajudar vocês. Então, se não estiver ajudando, pra gente não adianta, tá? Então, conversem com a gente, falem com a gente adora receber as mensagens, a gente realmente adora responder. E, então, o canal está 100% aberto para vocês, tá bom? Isso aqui é uma coisa muito sincera, assim. Se você não gosta de Feng Shui, se você não se interessa pelo tema, fica tranquilo. Aqui não é nada obrigatório, a gente está aqui realmente para compartilhar o conteúdo que a gente usa, que a gente aplica, que a gente sabe que tem resultado, a gente sabe as consequências positivas e negativas de tudo que a gente está falando, porque a gente faz isso no nosso dia a dia, e a gente está aqui para compartilhar. Se você olha para tudo isso e fala, gente, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, cara, muda de canal, fica tranquilo, a amizade continua. Se você curtiu pela amizade, não tá afim de receber esse conteúdo, discute que tá tudo bem, fica tranquilo mesmo. A gente tá aqui para compartilhar com as pessoas que estão interessadas, tá bom? Então, fiquem tranquilos, da nossa parte tá tudo tranquilo, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o Feng Shui mesmo, tá? Então, o Feng Shui, ele faz parte da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela tem os pilares dele, mas não vou entrar muito nesse aspecto agora, tá? Vou fazer uma visão um pouquinho mais geral. E o que ele é? Ele é uma harmonização de espaços, que ele vai muito além de pintar uma parede de uma cor, é muito além disso, assim, que muita gente pergunta pra gente, eu queria colocar Feng Shui na minha casa, de que cor que eu pinto as minhas paredes? Não é só isso. Aliás, está muito longe de ser só isso, tá? Então a gente quer mostrar pra vocês o que realmente vai fazer diferença, assim. Colocar a cor faz diferença? Pode fazer, mas o que realmente vai fazer diferença são outras coisas que é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Por isso que a gente está fazendo um canal para arquitetos. Se fosse só pintar a parede, a gente fazia um post no Instagram e resolvia todos os problemas do mundo, mas não é. Então a gente quer realmente mostrar para vocês conceitos fundamentais para que vocês possam usar nos projetos de vocês, tá bom? O Feng Shui, ele era utilizado originalmente. Feng Shui é um nome chinês, né? Significa vento e água. E ele era o nome que eles deram para os estudos. Se a gente fosse comparar com o que a gente tem hoje, seria a matéria de conforto ambiental da faculdade, vai. Eles usavam o Feng Shui para avaliar o terreno, a topografia, o sentido dos veios da água, o vento, para determinar como que a construção seria instalada naquele lugar. Ou se era um bom lugar ou não para você construir a sua casa, construir o palácio que fosse lá na China. E então eles levavam em consideração o ti do local e a relação do espaço com o ser humano, porque um interfere no outro. Então eles faziam realmente essa avaliação do como é que esse espaço ia interferir na vida desse ser humano e como esse ser humano também interfere nesse espaço, porque um interfere o outro. A gente costuma fazer uma relação de que o Feng Shui é como se fosse a acupuntura no nosso corpo. Porque quando a gente está com energia parada no nosso corpo, os chineses, não sei se vocês já fizeram acupuntura, você fura uns pontos certos e precisos do seu corpo para permitir que a energia, que o sangue flua no seu corpo e você libere pontos de tensão. E o Feng Shui vai fazer a mesma coisa, ele vai identificar pontos específicos e vai ajudar a liberar e fazer a energia fluir, só que na casa. A nossa linhagem, a corrente chama Seita do Chapéu Preto do Budismo Tântrico Tibetano, tá? É o nome da corrente que a gente segue.
é mais conhecida como chapéu negro, mas tudo bem. Ela foi difundida pelo monge Lin Yun nos anos 70. Ela veio da China, veio para os Estados Unidos, depois ela veio da região do Ocidente. E o professor Lin Yun, ele misturou os conceitos tradicionais com os conceitos modernos. Ele reinterpretou para a nossa realidade. O que ele fez, na verdade? A gente usa o Feng Shui para entender como o espaço vai influenciar a vida das pessoas. Existem várias coisas que a gente faz, de repente, em layout que acabam demonstrando pra gente como é que as pessoas agem, como é que elas se agem. Então, eu vou dar um exemplo, assim, que é muito comum. Tem uma coisa no Feng Shui que chama bloqueio. O que é bloqueio? Você sabe quando você abre uma porta e dá de cara com uma parede? Então, você não está entrando no espaço, você está dando de cara com uma parede. Isso é um bloqueio. Quando as pessoas têm uma ação na vida delas, tipo, ela tem um bloqueio emocional, tem um bloqueio mental, tem qualquer tipo de bloqueio, ela acaba repetindo isso várias vezes no caminho dela na casa. Então, por exemplo, ela entra em casa de cara com uma parede, ou então ela entra em casa e a porta bate, não move, ela não consegue abrir a porta 100%. Daí ela entra na sala, tem algum outro tipo de bloqueio. Ela vai entrar no quarto, vai ter outro tipo de bloqueio. Ela vai repetir esse padrão em todo o percurso dela. E quando você mexe em uma coisinha assim, você libera um, você acaba liberando todos também. Claro que isso tem um tempo, tá? Mas essa foi só um exemplo para vocês entenderem que como o espaço ele tá refletindo as coisas que estão dentro da gente, da nossa cabeça, dos nossos princípios, do nosso mindset mesmo, e como isso vai reverberar nos espaços. Por a gente vai mostrar para vocês quais são os tipos de layout, propor mudanças de layout, para você conseguir fazer um projeto que não prejudique o seu cliente. Óbvio que assim, é muito engraçado, que é muito comum, uma dúvida muito comum, inclusive era uma dúvida nossa. Que, mas se eu começar a colocar os princípios do Feng Shui, eu vou ficar engessada. Quer dizer que eu vou ter que fazer só desse jeito. E não é bem assim. 2 motivos. Você não pode atropelar o seu cliente. Se o cliente falar para você, olha, eu quero, vou dar um exemplo. Teve um cliente nosso que vou falar, depois a gente vai explicar tudo com calma, bem detalhadamente, tá? Mas tem uma coisa que chama posição de comando. E teve um cliente nosso que ele queria, quando você senta de costas para a porta de entrada, você não está na posição de comando deste ambiente, tá? Isso é um pontinho. E teve um cliente nosso que ele falou, meninas, a gente mostrou pra ele um layout rodado, e ele não gostou. Ele falou, meninas, eu quero sentar de costas pra porta. Eu quero sentar, porque eu quero meu sofá aqui, quero minha televisão ali. Você acha que a gente vai falar não? Claro que não, a vida é dele. A energia dele, a gente não pode ficar interferindo assim na vida das pessoas. Se ele quer ficar de costas pra porta, é direito dele. Então, o nosso papel foi mostrar, olha, fulano, se você quiser algum dia trocar, se você sentir que está acontecendo isso na sua vida, fala com a gente. Ele falou, não, tudo bem, meninas, estou consciente, mas eu quero meu sofá de costas para a porta, sem problemas. Isso é uma coisa. E 2, gente, regras são motivos para a gente usar nossa criatividade para fazer um boom de coisas. Porque existem regras físicas que a gente tem que respeitar. A gente precisa colocar pilares e vigas. E a gente não reclama disso, porque a gente sabe que é uma coisa que a gente precisa fazer. E são guias de orientações. Você pode infringir? Pode. O melhor é você fazer o melhor para o seu cliente. A gente vai te ensinar como fazer isso. Como você vai fazer é 100% sua criatividade. Então, no primeiro momento, a gente pode achar que a gente está engessado, mas vocês vão ver como a gente viu. A gente não tá. A gente não sente isso hoje no nosso trabalho, nos nossos projetos. E eu acredito que você vai sentir isso também. Então, só abre a cabeça e veja. Receba as informações, depois você vê como você vai usar da melhor forma possível nos seus projetos, que eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas maravilhosas com tudo que a gente vai ensinar para vocês. Vou só dar um passo assim, existem algumas coisas que prejudicam, por exemplo, essa questão de estar fora da posição de comando, de bloqueios, mas também colocar banheiros em locais delicados da casa podem prejudicar os nossos clientes. Ou então, uma coisa que é muito importante para a área comercial, onde vai ficar o balcão caixa. Existem locais que colocar o balcão caixa pode até levar uma empresa à falência. Então, sabendo disso, a gente não colocaria o balcão caixa nesses locais. Só que é muito importante todo mundo saber disso, não? E também é muito bom para ele também ter claro dentro dele quais são as necessidades e expectativas. Porque é uma coisa que a gente faz muito no Feng Shui. A gente pede para o cliente deixar bem claro o que ele quer. A gente pede para o cliente fazer essa autorreflexão. E é uma coisa que a gente não fazia antes só em projeto, a gente fazia por estética e por funcionalidade.
E na hora que a gente colocou o Feng Shui na nossa conta, assim, de projeto, a gente começou a perguntar para ele também coisas muito mais pessoais. Onde você quer chegar? O que você realmente quer? A gente fazia perguntas mais profundas. A gente vai compartilhar algumas das perguntas com vocês também. Mas, sabendo disso, a gente consegue ir muito mais fundo, não só usando o Feng Shui, mas os nossos projetos, que a gente consegue fazer coisas que vão ajudar eles realmente no longo prazo. Porque a gente vai saber o que esse cliente realmente quer. É uma coisa bastante interessante. E como é que a gente funciona? Como é que a gente funciona? Não. Como é que o Feng Shui funciona? Como é que a gente aplica isso nos nossos projetos? Então, basicamente, tudo que engloba a construção pode utilizar o Feng Shui. A gente coloca o Feng Shui desde o terreno, desde onde a gente vai colocar a casa no terreno, até o quadro na parede, até realmente a decoração. Então, eu vou falar aqui por cima alguns temas que a gente vai abordar com vocês. Então, a gente vai falar sobre o Baguá, que o Baguá é a grade energética que a gente coloca nas plantas. A gente vai falar sobre os 5 elementos, que todo o Feng Shui está baseado no Taoísmo, ele vai trabalhar bastante os 5 elementos, tá? A gente vai falar também sobre mensagens subliminares, que a gente manda para o nosso inconsciente pelo layout. Então, o que cada tipo de layout vai interferir, que mensagem que ele está mandando para o nosso cérebro. A gente vai falar sobre energias de vigas e pilares, porque sim, eles têm energia, sim, eles influenciam a nossa vida. A gente vai falar sobre a simbologia de cada ambiente, porque cada ambiente tem um símbolo e um significado, a gente vai falar sobre isso, sobre cada um deles. A gente também vai falar sobre a simbologia das formas, das texturas e das imagens que a gente coloca nas paredes, que a gente escolhe para fazer a nossa decoração. E a gente vai falar sobre o fluxo do Qi. Qi é como os chineses chamam de energia vital. E vou falar também sobre os bloqueios, que eu já comentei um pouquinho com vocês, e sobre portas e janelas, que são super importantes nessa circulação. A nossa ideia é fazer lives sobre cada um desses temas que eu acabei de falar, e a gente quer desmistificar tudo isso para vocês. É uma outra coisa que é super comum, assim, Feng Shui é esoterismo. Então, não, era uma coisa que a gente acreditava também. E quanto mais a gente estudar, a gente começou a perceber que não, realmente ele tem uma base prática e ele tem fundamentos lógicos. E a gente quer mostrar isso para vocês. Tirar esse véu assim de místico e mostrar como é que funciona o negócio na prática, o porquê de cada coisa, tá bom? Se vocês quiserem começar a já entender algumas coisas, o primeiro item que eu falei para vocês era do Baguá. A gente lançou um e-book que fala sobre como você vai aplicar o Baguá nas plantas. Então a gente realmente colocou lá tudo que a gente conseguiu pensar, tem todos os conceitos fundamentais do como é que você coloca um Baguá numa planta. Então é muito importante isso, gente, você entender o conceito por trás disso. E é isso que a gente tentou transmitir para vocês nesse livro. Então, o que é o Baguá, o porquê que ele está desse jeito, e a gente explicou o conceito de como você aplica. Você vai ver que ele está bem divididinho em planta quadrada, planta triangular, quando tem uma curva, quando tem uma reta, quando tem uma diagonal. E só que nas plantas que a gente encontra hoje em dia, não é que você vai encontrar só plantas quadradas ou você vai encontrar só plantas redondas, não é assim. Você meio que encontra uma mistura de tudo isso junto. Nós produzimos uma mistura de tudo isso junto. Então, você vai ler tudo e você vai entender o que está acontecendo. Você tem que entender o conceito em cada uma dos exemplos que a gente deu para vocês e conseguir realmente executar, para você conseguir aplicar o Baguá de forma correta nos seus projetos, tá? O e-book ele é gratuito e se você estiver no Instagram, tem uma linha, tá na nossa página, você consegue baixar esse e-book. Se você está no YouTube, é só entrar na nossa página que você consegue baixar. E a gente gostaria que vocês nos ajudassem a compartilhar isso. Se você é estudante de arquitetura, se você é arquiteto, você conhece pessoas que têm interesse por isso, se de repente a gente viu que tem muitas pessoas que nem arquitetos são, que estão seguindo a gente. Se você conhece arquitetos, pessoas profissionais da área que têm interesse nisso, nos ajude a compartilhar esse material para mais pessoas, para a gente conseguir realmente ajudar as pessoas. É que eu recebi uma pergunta aqui, gente. Tirando o esoterismo, como explicar que o Feng Shui e outros estudos são reais? Qual a melhor palavra para usar? Tirando o esoterismo, entendi. É assim, o melhor, é uma coisa que a gente quer fazer, na verdade. Porque realmente a gente tem só a nossa experiência, por enquanto, tem a experiência da nossa professora e de todas as pessoas que estudam com a gente. Mas a gente quer fazer realmente uma pesquisa científica para comprovar isso. Mas hoje em dia, o que você pode usar? A palavra que você realmente pode usar
adequada para tirar esoterismo seria a neurociência, porque tem toda uma base da neuroarquitetura hoje em dia que está pesquisando isso e está realmente avaliando, a gente está fazendo um estudo sobre isso, e a neurociência está explicando vários conceitos do Feng Shui, como tentativa, eles estão fazendo pesquisas realmente, que tem todo um custo atrás disso, e estão fazendo pesquisas para ver o que cada uma desses pontos do Feng Shui significam. Para ver, funciona ou não funciona? É ciência, pode funcionar, pode não funcionar. E eles estão comprovando. Então isso pra gente está sendo muito legal, porque a gente está tendo comprovações de coisas que os chineses sabiam há 1000 anos atrás. Eles estão comprovando agora cientificamente, tá? Então se você quer usar um termo que não seja Feng Shui, que não seja esoterismo, você pode começar aí e ir para a linhagem da neurociência, tá? Mas, de qualquer forma, vou fazer uma recomendação assim, pessoal para você. Teste em você. Porque é uma coisa que a gente escolheu fazer na gente. A gente testa tudo na gente porque a gente faz uma coisa de cada vez, tá? Uma cura de cada vez, pra gente saber realmente o que acontece, sabe? Qual que é a consequência disso na nossa vida. Porque a gente testa com a nossa vida e com os nossos amigos. Mas testa em você e depois testa também nos seus clientes, testa nas pessoas, tá? A gente tá juntando toda uma base de dados pra gente realmente mostrar isso e comprovar isso de uma forma mais científica mesmo. Porque até um objetivo que a gente tem é ensinar isso a longo prazo em faculdades, é levar esse conhecimento para as universidades. E para isso a gente tem que ter uma base realmente fundamentada, cética, tá? E eu queria contar também um pouquinho o que o Feng Shui significa pra gente, pra Bel e pra Tef. Então, nós acreditamos que o Feng Shui, depois que a gente conhece os conceitos, ele é uma responsabilidade do arquiteto para com a sociedade. Porque a partir do momento que você sabe que você, gerenciando as formas, você consegue influenciar diretamente a vida das pessoas, é uma irresponsabilidade você fazer alguma coisa que pode fazer mal para as pessoas. Só que se você não tem acesso à informação, como é que você vai ser responsável por isso? Por isso que a gente quer transmitir essas informações para a gente conseguir realmente gerenciar e fazer um projeto que seja benéfico para todos. E a gente pode aplicar isso para a arquitetura, para a construção civil, para o paisagismo, para o urbanismo, é muito para a decoração. Então, realmente é uma responsabilidade social. A gente também acredita que a gente tem que respeitar o local onde a gente vive. A construção ela vai influenciar não só a cidade, mas também o nosso planeta. Então, essas relações elas são muito importantes, com um respeito mesmo pelo planeta Terra, por tudo, pelo planeta, pela ecologia, por todos os sistemas da Terra. E pensar no ser humano como um todo. O ser humano ele faz parte de um todo. É uma responsabilidade também pessoal como ser humano. É uma coisa, esse aqui é um ponto bastante delicado, tá? É sobre integridade. Porque a partir do momento que você entende que a construção que você está fazendo, ela influencia a vida das pessoas, é um poder. Então você tem que usar isso com bastante integridade, porque da mesma forma que você pode escolher usar o Feng Shui para fazer o bem para as pessoas, você também pode usar isso para fazer o mal. Então a gente quer ensinar isso com ética e integridade para que todos nós possamos fazer o melhor para as pessoas, tá bom? Recebemos outra pergunta aqui. Vocês têm depoimentos de clientes que perceberam mudança na vida após os projetos com Feng Shui? Sim, nós temos. Temos vários, inclusive. A gente chegou a colocar algum online ainda não? A gente ainda não colocou nenhum online. Mas ele já tem vários relatos. Então tem relatos desde que... Nossa, eu vou contar alguns. Teve um cliente que... logo depois da nossa consultoria, ele fechou a maior conta do ano dele. Era uma empresa de informática, eles fecharam a maior conta que eles estavam esperando e não estava acontecendo. Recebi ontem uma mensagem de um cliente nosso que ele tinha feito as curas no começo do ano, tinha dado uma melhorada, só que eu tinha visto que ele tinha feito algumas coisas erradas. Aí eu mandei uma mensagem para ele, olha, essa aqui tá errado, porque ele postou uma foto no Facebook e eu vi que estava errado. Aí ele falou, nossa, ele arrumou agora no feriado, e mandou uma mensagem ontem dizendo, nossa, Bel, obrigada, eu arrumei isso daqui, ele falou que ele arrumei isso aqui, mandou fotinho. Falou, e nossa, já melhorou muito de antes do feriado para agora, ele fechou mais alunos. A gente teve projetos, teve um cliente nosso que a gente fez um projeto, era uma academia, a gente fez esse projeto completamente com o Feng Shui, inclusive eles foram super corajosos, porque a gente pediu para eles demolirem um banheiro inteiro e construírem esse banheiro em outro local. Eles estavam com uma verba curta e a gente sabe que reformar um banheiro é um dos maiores gastos de uma obra. Eles tiraram o banheiro inteiro e colocaram no local que a gente falou. E eles tinham uma previsão de crescimento de um ano, eles conseguiram nos primeiros meses bater faturamento do ano inteiro. Então, sim, a gente tem altos relatos muito, muito positivos
A gente tem a maioria das, a gente tem printado, que as pessoas mandam muitas mensagens pra gente, tá? A gente não tem tanto vídeo e áudio, mas a gente tem muito de prints, a gente vai soltando isso aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. E a gente tem uma filosofia nossa de como projetar com o Feng Shui, tá? É uma filosofia do Betelier, e a gente queria compartilhar isso aqui com vocês. Então, a primeira coisa é saber o que o cliente quer mudar. Então, é deixar bem claro, então, realmente conversar com o cliente e falar: cliente, o que você quer mudar na sua vida hoje? Para onde você quer ir? Você tem que ter essa clareza mental do que você está fazendo. Porque cada ação do Feng Shui tem um motivo. E isso é algo primordial, assim, para a gente fazer toda a nossa transformação. Uma outra coisa, tanto você que está querendo trabalhar com Feng Shui, quanto o cliente vão ter que ter uma mudança de atitude, junto com a mudança física, porque a gente vai fazer uma alteração física, mas a consequência dessa mudança física vai ser realmente a mudança de uma atitude, tá? Então, a gente vai ter que caminhar no mesmo sentido. A cura sozinha vai funcionar? Vai. Mas quanto mais rápido você ajudar, melhor vai ser. E uma outra coisa muito interessante, tudo tem um tempo de maturação. Uma pergunta que todo mundo faz pra gente: em quanto tempo eu vou conseguir sentir o Feng Shui na minha vida? Gente, depende muito. A gente teve clientes que no mesmo dia sentiram, no dia seguinte teve gente que demorou 1 mês, teve gente que demorou 6 meses. Varia muito. Em média, a gente costuma falar 6 meses, mas o que a gente percebe costuma ser bem mais rápido. A gente pede para respeitar esse tempo de maturação, porque quando você está mexendo com energia, você está mexendo com você. Você está mexendo com a forma como essa pessoa vive a vida dela. Tem algumas pessoas que é super fácil, que isso é super tranquilo, isso é super leve, para outras pessoas isso vai ser super pesado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Quartificando, até que foi um outro programa que a gente fez, que até estava fazendo, e teve 2 amigas que estavam assistindo e acompanhando o programa do Quartificando. O Quartificando é um programa que fala só sobre como aplicar o Feng Shui no seu quarto, foi bem pontual. E até passou várias dicas para as pessoas. E 2 amigas fizeram uma mudança que elas tinham que só que mexer o local onde estava a cama. Uma ficou super feliz na mesma semana. Ficou super feliz e falou: nossa, obrigado, eu adorei, eu fiz, tô super feliz, tô me sentindo bem melhor. E a outra pessoa, ele mandou mensagem: tipo, meninas, eu não tô bem, eu tô me sentindo muito mal, eu tô me sentindo insegura, eu não tô conseguindo lidar com as coisas, o que tá acontecendo? O que acontece quando, no caso dela específico, ela tava com a cama encostada e ela separou a cama? Olha que mudança simples. Mas o que acontece? Quando você separa a cama da parede, você deixa uma cama isolada no centro do quarto, você tem 2 saídas, você tem liberdade, você tem espaço para você realmente, você se ver livre. E uma pessoa estava pronta para se sentir livre, a outra pessoa não estava pronta. A gente falou: fica tranquila, se você não está se sentindo bem, volta a sua cama para onde ela estava, se respeita. É muito importante você se respeitar, e o seu cliente se respeitar, e você respeitar o tempo do seu cliente. Não adianta a gente querer fazer um projeto maravilhoso, com o melhor do Feng Shui para ele, o melhor das energias, o melhor da decoração, o melhor de tudo, e ele não está pronto para isso. O que vai acontecer? Ele não vai executar. Tá? Então, essa questão do respeito ao tempo de maturação, o tempo disso crescer e desenvolver dentro da gente é muito importante, tá? O Feng Shui, ele não é linear. A gente fala assim que ele vai corrigir o problema, mas isso pode ter um custo. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu com a gente. Foi uma consultoria que a gente fez numa empresa de branding. Tinha várias coisas a serem arrumadas. Inclusive, eles são um casal parte que tem uma história muito legal para contar, mas eu vou contar pontualmente que ele estava sentindo que os funcionários não estavam interagindo muito bem, não estavam alinhados para onde ele queria ir. E o Feng Shui pode te ajudar nisso. Então, a gente fez a consultoria neles e a gente avisou: olha, podem ter efeitos colaterais. Ele: beleza, estamos juntos, eu tô indo, quero fazer tudo. Ele fez. O que aconteceu? Nesse processo, quando ele alinhou toda a empresa, energeticamente falando, com o objetivo dele, aquilo deu um chacoalhão na equipe dele, que metade da equipe saiu. Aliás, deve estar falando aqui foi mais da metade das pessoas saíram da empresa, eles se desligaram, quiseram sair porque eles não estavam de acordo com o destino que essa empresa estava querendo caminhar. Foram princípios? Foram, mas a gente sabe também que a energia que a gente colocou nisso, ele ampliou os resultados que aconteceram com ele. Foi bom? Foi. Depois que ele teve todos esses desligamentos, ele voou assim em direção onde ele estava querendo ir. Mas existe no meio do caminho entre a proposta do que a gente começou a fazer e o objetivo que ele queria chegar, aconteceu um furacão na vida dele, que foi toda essa mudança que aconteceu, de toda essa equipe sendo trocada.
Então, existem efeitos colaterais, estejam conscientes disso, tá? E eu já falei sobre isso, é muito importante pra gente que vocês entendam o conceito, não pra gente, mas pra vocês. Na hora que vocês, se você conseguir entender o conceito, o porquê do que a gente tá falando, você consegue aplicar isso de qualquer forma, do jeito que você quiser. Então é muito importante você não ficar preso à regra. A gente vai ensinar as regrinhas, o que tem o padrão a gente vai ensinar, mas é muito importante que você entenda a forma do pensamento do Feng Shui. E daí você é livre para aplicar isso da melhor forma possível, tá bom? Então foca no conceito. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foram quase 55 minutos. Não, 50 minutos, né? 88. 40 minutos, a cara tá me corrigindo aqui. Então, esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira live, dessa introdução, né? Um pouquinho, uma pincelada do que a gente vai falar. Queria agradecer que se você está assistindo esse vídeo até aqui, que você ficou até aqui com a gente. Eu queria realmente agradecer o seu tempo, a sua audiência, sua paciência. Isso é muito importante pra gente, assim... A gente realmente espera que vocês até o final consigam sentir o quanto o Feng Shui é importante pra gente e o quanto isso mudou a nossa vida. A gente espera que isso realmente também mude a vida de vocês. Então, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Então, nós nos vemos agora na segunda-feira da semana que vem, às 8h da manhã. Beijo!